Legal, legal, legal. Finalmente ao vivo. A iluminação tá legal. Vamos chegando devagarzinho, gente. Vamos chegando. Christian. Boa noite, Christian. Vamos chegando devagarzinho, gente. Carla, boa noite, Carla. Boa noite, Ítalo. Leonardo Francisco. Quem puder dizer a cidade, melhor. Que aí eu já fico sabendo o alcance, né? O alcance dessa live, até onde ela tá chegando. Aline. Ítalo. Boa noite, Carla. Tudo beleza? Tranquilo, Carla? Seja bem-vinda. Carla de Camaçari. Isso aí, é isso aí, gente. Quem puder ir falando da cidade, melhor. Cris, Sandra, Djalma, Leonardo, Sandra Magalhães. Boa noite, Sandra. Tudo beleza? Bruno, boa noite, Bruno. Tudo beleza? Agora em definitivo, Djalma. Agora em definitivo. Agora começa pra valer. Sérgio, Leonardo. Eu vou dar só mais uns 3 minutinhos, como de praxe, né? Na semana passada eu fiz isso. Aguardei 5 minutos para que as pessoas, né, pudessem acessar. E a partir daí a gente manda a brasa, tá bom? Legal. Vamos chegando devagarzinho. Já temos 32 pessoas ao vivo. Que legal, gente. Obrigadão. Isso aí. CCI, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite. Tamo junto. Novamente. É isso aí. É isso aí. Vou aguardar mais 2 minutinhos, tá? Que é o tempo que a galera vai chegando. Muita gente chegando do trabalho. Muita gente que passou o dia de hoje enviando informações, né, para o Ministério do Trabalho, já que a partir de hoje já ficou disponível o aplicativo, onde serão enviadas as informações de redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. E é a rotina, né, de quem trabalha na área de departamento pessoal, né? Ultimamente a gente tem passado por muitas mudanças, né? Muita alteração na legislação e está fazendo com que a gente tenha que mudar realmente a nossa rotina. Cleidia Ramos. Dani, tudo beleza, Dani? É isso aí, vamos jogar duro mesmo. Legal. Mais um minutinho só, gente. Mais um minutinho. Já temos 35 pessoas online. E aí a gente vai começar a falar dessa medida provisória. A medida provisória 936. A medida provisória que permite que o empregador reduza a jornada de trabalho e reduza e suspenda o contrato de trabalho, né? Isso aí é o que a gente vai discutir hoje. Beleza? Vamos que vamos. Boa noite, Josélia. Tudo beleza, Josélia? Paulo na área. Beleza. Bom, gente, 42 pessoas online. Vamos iniciar, né, falando dessa medida provisória 936. Essa medida ela foi publicada no dia 1º de abril, semana passada, né, no mesmo dia que nós fizemos a primeira live, falando da circular 893 da Caixa. Foi o dia que essa medida provisória 936 foi publicada, né? Dia da mentira, né? 1º de abril, uma data bem atípica, né? Uma data inusitada para se criar uma medida provisória, mas é isso, é o cenário que a gente tem hoje. E a medida provisória 936, ela tem como premissa apoio, né, ao empregador e ao empregado, né? Essa medida 936, essa medida provisória 936, ela faz parte, né, dessas medidas de enfrentamento, né? É um programa emergencial que tem essa premissa de dar apoio ao empregador e ao empregado. E lá mesmo no artigo 1º eles falam exatamente da questão
da pandemia, né? A questão da calamidade pública a qual nos encontramos no momento, né? E já era um aceno da sociedade, né? Já era um aceno das pessoas que estavam acometidas dessa questão relativa à redução da jornada de trabalho, os impactos na economia, lojas fechando. A gente tinha um cenário bem conturbado e já havia uma cobrança, né, da sociedade civil com relação a essa solução. E na semana passada foi publicada essa medida provisória 936, que visa exatamente dar apoio financeiro a essas pessoas que foram acometidas com os efeitos dessa pandemia, tá bom? Então a gente vai tentar falar sobre as questões que estão ligadas a essa medida provisória 936, e já no artigo 3º dessa medida provisória 936 se fala sobre as medidas do programa de manutenção do emprego e da renda, né? Eles falam sobre as medidas. E quais são essas medidas, né? São basicamente 3 medidas que foram implementadas para que esses efeitos da pandemia fossem mitigados. Então, a primeira medida é o pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e renda, né? Então, o que é que acontece? Nesse primeiro dispositivo já há um aceno por parte da União em pagar um benefício ao trabalhador. Existem mais 2 disposições nesse artigo 3º, que é com relação à redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. E existe também a previsão de suspensão de contrato de trabalho. Então, basicamente, esse programa emergencial de manutenção do emprego e renda, que está lá na medida provisória 936, ele tem essas 3 vertentes, né? Pagar um benefício emergencial para esse trabalhador que tenha vínculo ativo, né? Pagar também, reduzir a jornada de trabalho e o salário, e suspender temporariamente o contrato de trabalho. Então, essa é a premissa desse programa emergencial, mas devo lembrar vocês, senhores, que essa medida, né, essas disposições previstas na medida provisória 936, ela tem relação somente àquele trabalhador que é seletista, aquele trabalhador que tem vínculo laboral com o empregador do ramo privado. Não vale, por exemplo, para aquele empregado que tem vínculo ativo com algum órgão da administração pública, municipal, estadual, federal. Tanto é que lá no parágrafo único do artigo 3º, ele fala exatamente isso. Ele fala que o disposto no caput não se aplica no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, aquelas pessoas que possuem vínculo, né, com algum órgão da administração pública, né, seja ela municipal, estadual ou federal, até mesmo autarquias, fundação, né, organismos internacionais, né, sociedade de economia mista, todas essas pessoas que mantêm vínculo com esse segmento, eles não têm direito ao que está previsto na medida provisória 936, tá bem? Então eu espero que essa parte tenha ficado ok, né? A gente vai começar a falar efetivamente de cada um desses itens, mas eu gostaria de fazer essa observação para vocês. Tá legal? Bom, antes de qualquer coisa, né, em se tratando dessa possibilidade do empregador reduzir a jornada ou suspender o contrato de trabalho, né, eu queria falar sobre os critérios, né, porque muita gente pergunta, mas Mário, quais são os critérios, né? Como é que funciona isso? Como é que se dará isso? Né? O empregador pode reduzir a jornada de trabalho? Ele não pode? Ele pode suspender o contrato? Ele não pode? Qualquer funcionário ele pode ser submetido a essa redução? Né? É isso que estará em discussão. Mas, nesse momento, eu vou desativar as notificações, tá? Para que a gente consiga passar o conteúdo para vocês da melhor maneira possível. E logo após eu vou liberar as mensagens para que vocês possam tirar dúvidas, tá bom? Pois bem, como eu havia falado anteriormente, né, a suspensão da jornada de trabalho e a suspensão, ela tem critérios técnicos que foram estabelecidos na medida provisória 936.
Então, eu vou dar uma lida para vocês, né, no que está disposto lá no artigo 7º da medida provisória, que é o seguinte: eles dizem que durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, que é essa pandemia, né, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 dias, observados os seguintes requisitos. Inciso 1, preservação do valor do salário hora. 2, pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado com antecedência de no mínimo 2 dias. E 3, a redução da jornada de trabalho em 3 percentuais, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, de cara, a gente já percebe que a medida provisória ela prevê que essa jornada seja reduzida, prevê, mas é necessário que o empregador ele se atenha à questão de não redução do valor do salário hora. Por exemplo, imaginemos que o empregado ele ganhe R$3.000 ao mês. Se o empregador ele deseja reduzir a jornada em 50%, ele vai reduzir a remuneração para R$1.500, que é o valor proporcional à redução dessa jornada. Então, um detalhe importantíssimo é exatamente com relação ao valor desse salário hora após a redução. Tá bom? E quando ele fala também da pactuação do acordo individual, é exatamente o acordo que pode ser celebrado entre empregador e empregado. Tá? Mas aí é uma questão que a gente precisa ter muita atenção, porque existe uma condição na qual o empregado ele pode celebrar o contrato, a redução de jornada de trabalho com o seu empregador. Então, antes de eu falar dessa questão, eu vou falar quais são os percentuais que são previstos nessa medida provisória para efeito de redução. Então, no próprio artigo 7º, no inciso 3, ele fala que a redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais. O empregador ele pode reduzir a jornada somente em 3 percentuais, pessoal. Não existe a possibilidade de haver uma redução diferente de um desses 3 percentuais que eu vou passar para vocês. Então, hoje é possível reduzir a jornada de trabalho nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Então, são esses 3 percentuais de redução que são permitidos atualmente. Ah, Mário, o meu cliente está querendo reduzir a jornada de trabalho em 40%. Pode? Não pode. Não pode, porque a medida provisória ela é taxativa. Ela diz que a redução ela só é possível nos percentuais de 25%, 50% e 70%. E existe um prazo, tanto para a assinatura, tanto para a informação e a comunicação ao empregado, quanto para o envio ao Ministério da Economia. Tá? Então é disso que eu vou falar para vocês, porque são detalhes importantes que farão toda a diferença no momento em que a gente vai enviar a informação e que a gente vai fazer o fechamento da folha para que tudo no final dê certo. Então, partindo do princípio que lá está previsto que você pode fazer o acordo individual, é possível sim fazer o acordo individual, tá? Mas é necessário nós verificarmos 3 percentuais que estão à disposição da gente. E na própria medida provisória, existe a previsão de que a redução ela é possível através de acordo individual se essa redução for de 25%. Né? Então, se o empregador de repente deseja reduzir essa jornada de trabalho em 25%, ele pode sim fazê-lo sem a necessidade de comunicar ao sindicato ou sem a necessidade de anuência através da convenção coletiva ou acordo coletivo. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma questão que já é um ato que foi publicado no dia 6, mas para não confundir eu vou me ater somente ao conteúdo relativo aos critérios dessa redução como está na medida provisória. Tá? Então, o empregador que deseja reduzir em 25% a jornada, ele pode sim reduzir sem a necessidade de acordo coletivo, ele pode fazer o acordo individual. Só que aquele empregador que deseja reduzir a jornada em 50% ou 70%, já tem uma condição aí. Você já não pode fazer livremente essa celebração entre empregador e empregado. Somente se o empregado ganhar até R$ 3.135. Então, essa é a condição
que está prevista na medida provisória. Se o empregador deseja reduzir 25%, ele pode ir para qualquer funcionário através de acordo individual. Se ele quiser reduzir a jornada em 50%, ele já precisa analisar qual é o salário do funcionário. Se o funcionário ganha até R$ 3.135, ele pode sim efetivar, celebrar esse acordo individual. Mas se o funcionário ganha acima de R$ 3.135, já há necessidade de fazer o acordo ou convenção coletiva. É isso que está previsto lá na portaria 936, na medida provisória 936. Então, se o empregador deseja reduzir a jornada de trabalho e salário em 50% ou 70%, ele só pode fazê-lo através de acordo individual se o empregado ganhar menos de 3.135, ok? Se ele ganha mais do que 3.135, já há necessidade da anuência do sindicato, exceto naqueles casos em que o empregado ele é hipersuficiente. Mas o que é isso, Mário? Esse negócio de hipersuficiente, o que é que significa isso? Hipersuficiente é um termo que foi trazido na reforma trabalhista. Na reforma trabalhista foi criada a figura desse empregado hipersuficiente. Então, o que é basicamente esse empregado hipersuficiente? O empregado hipersuficiente é aquele empregado que, de forma simultânea, reúne duas condições. Quais são? Primeiro, ter diploma de curso superior e, segundo, ganhar o dobro do total do regime geral de previdência social, que nós sabemos que hoje o teto de previdência é R$ 6.101. Então, basicamente, para ele ganhar essa qualidade de empregado hipersuficiente, é necessário que ele, de uma só vez, tenha diploma de curso superior e ganhe 12.202. Dessa forma, ele estaria livre dessa negociação coletiva, porque a própria CLT, no seu artigo 444, ela prevê que, se o funcionário for hipersuficiente, aquele acordo individual que ele celebra entre empregador e empregado, ele tem força maior, inclusive, do que uma convenção coletiva. Então, essa é a questão. Aquele empregador que deseja reduzir a jornada de trabalho, ele precisa analisar essa questão, analisar esse cenário. Se ele vai reduzir 25%, ele pode livremente fazer um acordo individual. Se ele for reduzir a jornada de trabalho em 50% ou 70%, ele já precisa verificar a remuneração do trabalhador. Se for até 3.135, ele pode celebrar o acordo individual, mas se for mais do que isso, ele já não pode. Ele vai precisar já analisar uma segunda questão, que é a questão da hipersuficiência. Sendo hipersuficiente, ele pode celebrar o acordo individual, caso contrário, não pode. Eu queria falar sobre um ato declaratório de inconstitucionalidade, impetrado pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, no dia 6, Muita gente me perguntou sobre isso. Eu diria que é uma briga que eu quero crer que não vai demorar muito de tomar-se uma decisão, porque no momento em que o ministro Ricardo Lewandowski ele entende que a medida provisória ela fere princípios constitucionais e, sobretudo, princípios do direito do trabalho, ele fala, inclusive, da questão da irredutibilidade do salário. Eu até entendo o posicionamento dele como jurista, entendo também o posicionamento nesse ato, nessa ADI que ele publicou no dia 6. E a partir daí travou-se uma disputa, porque de um lado nós temos o Ministério da Economia que diz, olha, pode fazer do jeito que eu estou mandando, pode fazer como está previsto na medida provisória. Então, nós temos um cenário em que nós temos um Ministério da Economia que diz que está ok, inclusive o portal está disponível para qualquer pessoa fazer a informação. E do outro lado nós temos o STF, o Supremo Tribunal Federal, que alega a inconstitucionalidade nessa medida. Eu sugiro que quem puder fazer a informação através de acordo coletivo, melhor ainda, porque você vai estar se livrando de uma possível, uma futura reclamação trabalhista. Embora eu ache que nesse momento é momento de equilíbrio, é momento de sensatez, é momento da gente entrar no meio termo, e entender que essas medidas são medidas emergenciais. A gente, quando está em um estado de pandemia, a gente não está no estado normal e as coisas não podem ser realizadas de forma normal.
É um momento em que a gente precisa ter, acima de tudo, bom senso, mas eu quero crer que ainda nessa semana haja um entendimento, né, um consenso com relação a isso. Tá? Mas, só para resumir para vocês, a redução da jornada de trabalho é possível, sim, se vocês obedecerem esses critérios que eu falei agora há pouco. No final da live eu vou disponibilizar um material para vocês, né? Eu vou deixar lá no Instagram, talvez amanhã já esteja disponível. E quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, pode me perguntar que eu estarei à disposição. Uma outra questão com relação à redução da jornada de trabalho é quando ele fala do prazo, que você tem até 10 dias para informar o Ministério da Economia após a comunicação ao empregado. E lá mesmo, na medida provisória, diz que após 2 dias corridos, após a cessação do estado de calamidade pública, encerramento do período de redução ou antecipação do empregador quanto ao fim do período pactuado, a jornada de trabalho e salário pagos anteriores à redução serão restabelecidos. Então, o que é que ele quer dizer com isso? O empregador reduziu a jornada de trabalho e reduziu o salário, né, durante até 90 dias, que é o período que a medida provisória prevê, ela permite que seja até 90 dias. Após esses 90 dias, o trabalhador automaticamente vai voltar ao seu patamar salarial e ao seu patamar de carga horária anterior, de forma tácita, de forma automática, tá bom? Então, de suspensão de jornada de trabalho, eu vou dar um pause agora, espero que vocês tenham entendido, né? São 3 percentuais de redução, 25, 50 e 70. Se for 25, qualquer pessoa pode pactuar através de acordo individual. Se for 50 ou 70, só pode pactuar se tiver o salário até 3.135 ou se for empregado hipersuficiente. Nos demais casos, é necessário a anuência do sindicato através de acordo coletivo, ok? Então vamos... Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os aspectos econômicos, né, dessa redução. Como é que vai ficar o salário do funcionário, né? Como é que ele vai receber esse benefício? Como é que ficaria a remuneração dele? Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Mas eu vou falar da suspensão do contrato de trabalho, que é o outro elemento, né, objeto dessa medida provisória. E para falar da suspensão do contrato de trabalho, que é uma outra condição prevista nessa MP, e é uma condição que está mais usada no momento, no artigo 8º dessa medida provisória, a gente vê que durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionados em até 2 períodos de 30. Então, o que é que acontece? Aquele empregador que tem um cenário adverso, um cenário no qual ele não consiga manter a atividade econômica da empresa, é necessário que seja feito esse procedimento de suspensão do contrato de trabalho. Por que é necessário? Porque, naturalmente, o empregador que não mantém a sua atividade econômica, né, ativa, ele não vai ter recursos suficientes para fazer o pagamento da folha. Então, por isso, o Ministério da Economia criou, né, esse dispositivo, né, esse instrumento de suspensão do contrato de trabalho, porque a partir daí o empregado ele vai ser assistido pela União. Em vez dele receber uma remuneração que é o seu salário, ele vai receber uma outra remuneração que é o benefício emergencial mensal, tá bom? Então, lá no parágrafo 1º, ele fala que a suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual, que a gente falou agora há pouco, né? Escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos, né? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que poderá ser pactuado através de acordo individual se o funcionário reunir aquela condição que nós falamos anteriormente, gente. A suspensão do contrato de trabalho, ela só é possível em 2 condições. Ou se o funcionário ganha menos de R$ 3.135, ou se esse empregado é hipersuficiente. Então, dessa forma, você vai conseguir celebrar o acordo individual, esquecendo essa discussão de Ministério da Economia com o STF, né, mas nas condições normais previstas nessa medida provisória 936, é possível suspender o contrato de trabalho através de acordo individual se o funcionário reunir esses requisitos, que é ganhar menos de R$ 3.135 ou, ganhando mais do que isso, ele precisa ser hipersuficiente, ou seja, ele precisa ganhar R$ 12.202 e precisa ter diploma de curso superior, tá certo?
O que é que acontece? A partir do momento em que o contrato de trabalho é suspenso, no máximo até 60 dias, todos os efeitos relativos ao contrato, eles ficam temporariamente suspensos, gente. Então, na prática, como é que funciona isso? O empregador suspende o contrato de trabalho desse indivíduo. A partir do momento em que esse contrato é suspenso, ele fica sob a tutela do Ministério da Economia para efeito de recebimento da remuneração. E durante esses 60 dias, o empregador ele não fica obrigado a pagar a remuneração. Ele fica obrigado apenas a pagar os benefícios provenientes, os benefícios previamente pagos, anteriores a essa suspensão. Então vamos imaginar que o empregador vá comunicar ao empregado hoje que ele terá o seu contrato suspenso. Hoje é dia 8, então naturalmente dia 10 o contrato já estaria suspenso. A partir desse momento ele já passa a receber o valor de acordo com o que for apurado pelo Ministério da Economia. Então esse é o detalhe, é um detalhe importante. E após esse procedimento de informação, tanto de redução de jornada de trabalho e salário, quanto de suspensão do contrato de trabalho, existe um procedimento de apuração dos valores que serão pagos pelo empregador e pelo Ministério da Economia. Há um entendimento de que no momento em que você reduz 25% do seu salário, o que vai acontecer? Você fica responsável, você fica responsável pelo pagamento de 75% da remuneração. Você vai ficar responsável por 75% da remuneração e a União fica responsável por 25%. Mas esses 25% que a União paga não é referente ao salário, é referente ao seguro-desemprego que ele pagaria se o funcionário fosse dispensado sem justa causa. Então é bom a gente ter muito cuidado com relação a isso. Inclusive, nesse material que eu vou publicar, eu fiz algumas simulações, né, de como ficaria o salário dos empregados de acordo com cada faixa salarial, para que vocês tenham ideia de como é o impacto econômico para esses trabalhadores que são acometidos com a redução da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, só para dar um exemplo prático, em se tratando de redução de jornada de trabalho, eu tenho 3 cenários, eu tenho 3 percentuais, como eu falei agora há pouco. 25%, né? Nesse percentual, o empregador ele vai pagar 75% da remuneração, que é a parte que lhe cabe, e o Ministério da Economia vai pagar 25% do recurso relativo ao seguro-desemprego se ele fosse pagar. Então, a base de cálculo do empregador para efeito de remuneração é o salário do funcionário e a base de cálculo do Ministério da Economia é o seguro-desemprego. Tá bom? É por isso que vai haver, no final das contas, uma pequena perda, mas eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouquinho para vocês. Bom, se o empregador for reduzir a jornada de trabalho em 50%, o que é que vai acontecer? Ele vai pagar 50% do salário e o Ministério do Trabalho vai pagar 50% do seguro-desemprego. Simples assim. E se a jornada for reduzida em 70%, o empregador vai pagar apenas 30% da parte que lhe cabe, que é a parte relacionada ao salário, e o Ministério da Economia vai pagar 70% do seguro-desemprego. Mas uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que quando a gente fala de seguro-desemprego, a gente está falando de um termo que a gente tem acompanhado muito na mídia, na televisão, nos meios de comunicação, rádio, jornal, está usando muito esse termo seguro-desemprego e isso está confundindo muitas pessoas, né? Porque na verdade o trabalhador que está sendo contemplado com esses recursos do Ministério da Economia, ele não está recebendo o seguro-desemprego, ele está recebendo o benefício emergencial mensal, que tem como base de cálculo a parcela do seguro-desemprego que ele teria se ele fosse dispensado. Mas não é necessariamente falar de seguro-desemprego, gente. Ele está recebendo um benefício advindo do Ministério da Economia, que tem como base de cálculo o seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego. Que fique bem claro isso, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque no futuro, se esse mesmo trabalhador que está sendo contemplado por esse recurso, se ele for dispensado sem justa causa, ele vai ter acesso normal ao seguro-desemprego, independentemente de ter reduzido sua carga de trabalho, sua jornada de trabalho, seu salário, independentemente de ter o seu contrato suspenso.
tá bom? Então esse é o cenário de quem tem redução da jornada. Eu fiz uma simulação aqui para vocês observarem, né, como é a perda, né, de quem vai receber esse benefício. Eu coloquei aqui, por exemplo, para quem vai ter uma redução de 25%, ele tem um salário de R$2.000, pelo empregador ele receberia 2.000, né? Mas quando a gente converte para o benefício, né, que eu coloquei agora há pouco, quando a gente soma 25% de salário pelo empregador e 75% pelo Ministério da Economia, nós chegamos a um total de R$ 1.869,96, ou seja, um trabalhador que ganhava naturalmente 2.000, ele passa a ganhar R$ 1.869,96. Ele teve uma perda de 6,5%. Se um trabalhador ganha 2.500, ele passa a ganhar 2.307,47, perda de 7,7%. Se ele ganha 3.000, ele tem uma perda de 2.703, que representa 9,9%. Com redução de 50%, eu fiz também essa mesma simulação com esses mesmos 3 salários de R$2.000, que passou a ser R$ 1.739,94. Quem ganha 2.500 passa a ganhar 2.119,94. E quem ganha 3.000 passa a ganhar 2.406,51. Ou seja, foram perdas de 13%, 15,2% e menos 19,78%. Então são perdas mais expressivas, né? A gente percebe que quanto mais reduzida a jornada, maior o prejuízo no aspecto financeiro, tá bom? Nesse momento nós temos 72 pessoas ao vivo, muito obrigado de coração mesmo. E vamos seguindo. Nesse exemplo de 70% eu coloquei um salário de R$2.000 e nesse contexto ele passaria a receber R$ 1.635,92, uma perda de 18,2%. Quem ganha 2.500 passou a ganhar R$ 1.960,92, perda de 21,56%. E que ganha 3.000 passa a receber R$ 2.169,12, menos 27,69. Então é como a gente fala, né? O baque foi maior. Então é basicamente dessa forma que o cálculo do benefício é feito. O benefício, o Ministério da Economia é calculado com base na parcela do seguro-desemprego que ele teria, mas não é seguro-desemprego. Eu espero que vocês tenham entendido. E vamos seguir porque a gente vai falar agora de suspensão de contrato de trabalho, tá bom? Bom, quanto à suspensão do contrato de trabalho, a sistemática é a mesma. A única diferença é que a gente não vai se ater à questão dos percentuais, né? Porque o percentual foi por conta da redução da jornada. Quando a gente fala de suspensão do contrato de trabalho, a gente só vai verificar um item apenas. A gente vai verificar o faturamento do empregador em 2019. Então, o que é que acontece em regra geral, né? O que é que acontece na suspensão do contrato de trabalho? O empregador, ele deixa de pagar a remuneração. Então, imaginemos um funcionário que tenha uma remuneração de R$2.000. No momento em que o contrato dele é suspenso, ele não vai receber essa remuneração do empregador para receber a remuneração através do seguro-desemprego, através daquele valor apurado em cima da parcela do seguro-desemprego. E quando um empregador fatura menos de 4.800.000, esse percentual é de 100%, tá? Então aquelas empresas, aquelas micro e pequenas empresas que faturaram até 4.800.000, elas são contempladas em 100%. O empregador não precisa pagar absolutamente nada em se tratando de remuneração. Ele precisa apenas manter os benefícios sociais, né, que são auxílio alimentação, ele precisa manter, por exemplo, o pagamento do plano de saúde, né, a assistência odontológica. Então, todos aqueles benefícios que são considerados cláusulas sociais, esses benefícios precisam ser mantidos pela natureza, né, desses benefícios. Mas o auxílio transporte, por exemplo, não precisa ser pago, porque o auxílio transporte ele não está caracterizado como um benefício de assistência social. Tá, ok? Então, se o empregador faturou menos de 4.800.000, ele vai arcar com 0 do salário e o Ministério da Economia vai arcar com 100% da parcela do seguro-desemprego. Agora vem a pergunta, Mário, e se esse empregador faturou em 2019 valor igual ou superior a 4.800.000? Como é que fica essa história? É simples. A medida provisória 936, ela prevê que quando o trabalhador tem o seu contrato suspenso e ele tem um vínculo laboral com o empregador que faturou valor igual ou superior a 4.800.000, ele vai fazer jus ao recebimento de 70%
da parcela referente ao seguro-desemprego, e o empregador nesse cenário, ele vai pagar 30% não do salário, ele vai pagar 30% de ajuda compensatória, que terá a base de cálculo o salário, mas não é necessariamente salário. Tanto é que na medida provisória ele diz que essa ajuda compensatória ela tem natureza indenizatória, ou seja, não vai haver incidência no INSS, não vai haver incidência no FGTS e não vai haver incidência no imposto de renda. Por quê? Porque essa ajuda compensatória ela está caracterizada como uma indenização ao trabalhador. Ela tem um caráter indenizatório. Portanto, o empregador ele não vai ter a necessidade de fazer a tributação em cima dessa parcela. Tá bom? Então, se você trabalha em uma empresa que faturou acima de 4.800.000 em 2019, você vai receber 100% de um contexto em que você tem 70% pago pelo seguro-desemprego, pago pelo Ministério da Economia com base de cálculo no seguro-desemprego, e 30% de ajuda compensatória que não vai haver incidência de nenhum tributo, de nenhum encargo social. Beleza? Eu queria fazer uma ressalva com relação à redução, né? Muita gente me pergunta, mas Mário, existe o cálculo dessa redução, mas quem ganha um salário mínimo vai ter parcela reduzida? Não, porque o próprio seguro-desemprego ele tem como parcela mínima o salário mínimo. Então, o único trabalhador que não vai ter perdas referentes a essa redução é exatamente quem ganha um salário mínimo, tá bom, gente? Então, são 9h06, tá chegando a hora da gente liberar para as mensagens. Gostaria que vocês tirassem as dúvidas. Tá? Mas é basicamente isso. A gente tem um cenário onde o empregador ele pode ou reduzir a jornada de trabalho e o salário em 3 percentuais que podem ser 25%, 50% ou 70%, ou o empregador pode optar pela suspensão do contrato de trabalho desde que sejam obedecidos os critérios de acordo individual, como eu falei anteriormente. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha elucidado essa parte. Vou liberar para vocês, vai dar 9h08 agora, e a gente vai reservar esse espaço para que vocês consigam tirar as suas dúvidas. Beleza? Vamos que vamos, eu vou liberar aqui para que vocês consigam tirar as suas dúvidas, tá? Vamos que vamos. Ativei os comentários. E aí, estou pronto para responder as dúvidas. Espero que eu tenha sido objetivo na explicação. É claro que essa medida provisória ela é um tanto complexa, sim. Ela tem algumas questões que envolvem interpretação, envolve conhecimento da jurisprudência, muita coisa interpretativa mesmo. Tanto é que o próprio STF já se posicionou contrário a um dos artigos que fala sobre a questão da redução, né? Então já é uma coisa que chama muita atenção, né? Esse posicionamento do ministro Ricardo Lewandowski. Mas vamos lá, gente. Eu quero perguntas, eu quero responder perguntas e espero que... Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Mário, essa rubrica ajuda compensatória já está criada no sistema? Bom, Djalma, uma coisa que a medida provisória ela não explicou é se vai haver a necessidade de colocar essa rubrica na folha, porque existem situações em que você não tem necessidade de colocar uma rubrica dentro da folha de pagamento. Por exemplo, dividendos, distribuição de lucros, essas rubricas elas não necessariamente precisam ser incorporadas à folha. Então a gente vai aguardar um posicionamento, deve sair alguma instrução normativa que fale sobre isso, tá bom? Será pelo web empregador? Sim, bis por ita, sim. Quando ocorre a redução da jornada ou a suspensão, é necessário sim fazer a comunicação através do portal do empregador. E é lá que o Ministério da Economia vai obter as informações relativas aos dados que ele vai pagar a cada trabalhador, tá bom? Marão, fala por favor da remessa das informações ao Ministério da Economia. Bom, gente, o Contateiro está passando por uma atualização onde a gente vai disponibilizar um arquivo chamado BEM. O nome é até inusitado, né? Benefício emergencial mensal. O objetivo desse arquivo é fazer com que a gente consiga transmitir informações para o Ministério da Economia e a partir daí ele consiga operacionalizar o cálculo desse benefício que será pago em favor do trabalhador que teve o seu contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida, tá bom?
Quais as etapas de suspensão do contrato de trabalho? Josélia Santana. Bom, Josélia, as etapas de suspensão são as seguintes. O empregador ele deve comunicar o empregado se ele entra naquele perfil de empregado hipersuficiente ou se ele ganhar até 3.135, o acordo pode ser feito individualmente e após a celebração desse acordo individual é necessário informar esse fato ao Ministério do Empregador através do arquivo BEM, tá bom? Espero ter tirado a sua dúvida. Vamos lá, Silva Peixinho. Quanto à redução da jornada e redução ou suspensão do contrato, alteramos no Contatê? Sim, Peixinho. Tanto na questão da redução quanto na questão da suspensão, você tem no Contatê uma tela de afastamento temporário, onde você vai informar a suspensão, e vai também a tela de redução do salário e a jornada de trabalho, que você vai criar uma ficha. Isso aí você pode pedir ajuda com o pessoal do suporte, que a gente vai te ajudar sim. Eu queria lembrar que quando você suspende o contrato ou quando você reduz a jornada de trabalho e salário, você está tendo dois fatos geradores, né? Você tem um fato gerador do S2230, que é o evento de afastamento temporário, e você tem um fato gerador do S2206, que é o evento de alteração contratual. Então, eu gostaria de falar isso com vocês porque é necessário lembrar desse detalhe também, né? Nós temos aí, tanto na suspensão quanto na redução da jornada, nós temos dois fatos geradores do E-Social. Com relação ao valor pago pelo governo, será o valor de 50% baseado no seguro-desemprego? Sim, Alan. 50% com base no seguro-desemprego e 50% o empregador vai pagar com base no salário. Ou seja, nós temos duas bases de cálculo. O empregador ele vai ter a sua base de cálculo, que é o salário que ele paga ao seu funcionário, ao seu empregado, e o Ministério da Economia tem outra base de cálculo que já não é o salário. É o valor do seguro-desemprego que seria pago se ele fosse dispensado sem justa causa. Então nós percebemos que há duas bases de cálculo, né, para efeito desse pagamento ao trabalhador, né? Então vamos lá, temos mais perguntas. Teremos prazo para informações desse afastamento? Sim, Margarete, sim. A medida provisória ela prevê que essa comunicação de afastamento ela deve ser enviada para o Ministério da Economia no prazo de 10 dias a partir da comunicação ao empregado, tá, gente? Não vamos confundir a comunicação com o fato relacionado à suspensão. Se, por exemplo, eu dou o aviso hoje ao funcionário, eu celebro o acordo individual hoje é dia 8, eu tenho até o dia 18 para informar. Muita gente está achando que é até dia 20, não é. A gente tem 10 dias a partir da comunicação ao empregado e não a partir do fato. Deixa eu ver, tem mais perguntas, gente? Carla, Mário, me diz aí, a pergunta já passou. Carla, é porque o Instagram, ele realmente ele joga a pergunta para cima, mas você pode perguntar de novo, tá bom? Fica à vontade. Mário, o governo vai pagar automaticamente isso ao trabalhador? Se é que eu entendi. Vai pagar sim, desde que haja comunicação através do portal do empregador. É onde você vai informar os dados relativos a essa redução da jornada ou suspensão do contrato, e a partir daí o próprio Ministério da Economia vai operacionalizar o cálculo e vai fazer o pagamento direto na conta bancária do trabalhador. É por isso que vocês precisam ter muita atenção quando vocês estiverem informando esses dados ao portal do Ministério do Empregador, porque é a partir dessa informação que o Ministério da Economia vai fazer a transferência eletrônica, né? O famoso TED. Então, se a informação não estiver correta, o trabalhador pode ter problema no recebimento desse benefício, tá bom? A colaboradora que está na licença maternidade pode fazer redução e suspensão? Não, Peixinho, não, porque enquanto houver o pagamento da maternidade, ela tem também uma situação em que ela não pode sofrer nenhuma redução no seu contrato de trabalho. Somente quando ela retornar é que ela vai poder ter essa jornada de trabalho reduzida. A base de cálculo do salário do empregador é o salário contratual? Perfeito, Josélia. O empregador, quando ele for calcular a parte que lhe cabe, ele vai levar em consideração a remuneração que ele paga ao funcionário. E o Ministério da Economia ele vai levar em consideração a parcela do seguro-desemprego. Então, nós temos duas bases de cálculo. Cada um empregador vai usar a base de cálculo, que é o salário, e o Ministério da Economia vai usar outra base de cálculo, que é a parcela do seguro-desemprego. Como e quando devemos comunicar ao funcionário sobre a suspensão ou redução? Boa pergunta, Mônica. Quando ocorre a suspensão ou a redução,
Na medida provisória está previsto que você tem 10 dias para comunicar, mas não são 10 dias do fato, são 10 dias do acordo individual. Se você acordou que esse contrato será suspenso, hoje, dia 8, você tem até o dia 18 para informar o Ministério da Economia para que seja possível operacionalizar o cálculo do benefício. Tá? Vamos lá, posso reajustar um salário hoje e reduzir o salário? Não. A medida provisória ela foi publicada no dia 1º. Então, é com base no dia 1º que a gente vai considerar esse valor de salário. Tá? E uma outra coisa que muita gente tem me perguntado é se depois do dia 1º alguém que seja admitido vai ser contemplado por esse benefício. Não, gente. Não. E não adianta tentar mandar informação porque o benefício não será concedido. O critério de pagamento desse benefício é o vínculo ativo no dia 1º de abril, que foi o dia da publicação dessa medida provisória. Então é necessário que no dia 1º esse contrato esteja ativo. Tá? Cris, Vivi, Malu, poderá ser usada as contas online para o pagamento do benefício? Boa pergunta, Cris. Vai ser possível sim. Inclusive, os bancos digitais, né, que são bancos que estão numa crescente enorme aqui no Brasil, você poderá informar essa conta como uma das contas que serão as receptoras desse recurso. Pode sim, nós temos vários exemplos de bancos digitais, né? O Banco Inter, Nubank, né? Tem bancos que permitirão fazer esse pagamento sim, é possível. Cal Santos, Mário, se o funcionário for chamado a trabalhar e não ter terminado o contrato de suspensão, ele receberá ainda até o término de contrato? Perfeito, Carla. Bom, vamos imaginar o seguinte cenário. O empregador, ele suspendeu o contrato durante 60 dias. E depois de 30 dias, ele resolveu fazer com que o trabalhador retorne. Né? Ele vai precisar pagar ao trabalhador uma indenização. Por que isso? Porque existe uma estabilidade temporária que prevê que no momento em que você reduz a jornada de trabalho ou no momento em que você suspende o contrato, você precisa cumprir esse prazo. E para efeito de rescisão, esse prazo dobra. Então não é prudente o empregador fazer com que o trabalhador retorne, porque esse trabalhador retornando, a qualidade de beneficiário desse recurso ela vai por terra. Né? O critério para que o trabalhador seja contemplado por esse valor é a condição de suspensão de contrato ou de redução de jornada. Se ele volta a trabalhar, ele perde essa característica e ele perde essa qualidade de beneficiário. Tá? Web Guirra, Jefferson, um abraço, meu irmão. Jogando duro, é isso mesmo. Muita pergunta e a galera está realmente com muita dúvida. É um momento muito conturbado, né? A gente está aqui para ajudar da melhor maneira possível. Contador Paulo Brasileiro, no caso de professores com hora-aula, desculpa, não entendi, Paulo. Trabalhei até o dia 20. Quando fui receber o meu salário, hoje foi descontado 10 dias no meu salário. Só que onde trabalho está fechado. Bom, o empregador ele não poderia descontar esses 10 dias, tá? Porque esses 10 dias, se é que eu entendi, foram 10 dias decorrentes da pandemia. Então, esse empregador, ele precisa pagar o valor integral da remuneração de março. Não é devido descontar 10 dias, porque não se trata de falta, tá bom? Vamos lá. Repetindo, Marião. Diante das informações, o MEI pode receber ambos os benefícios? Não. O benefício emergencial mensal, ele não é cumulativo com auxílio emergencial. No caso do MEI, ele só terá acesso ao auxílio emergencial. Eu me refiro ao empregador, ao titular do CNPJ do MEI. Se for o trabalhador, esse sim pode ser beneficiário desse benefício emergencial mensal, tá bom? Djalma Ferreira, Mário, a empresa chama o funcionário antes do término do acordo de suspensão. Devemos informar novamente o Ministério da Economia, porque senão, como o governo continuará a pagar, certo? Bom, essa pergunta sua, Djalma, é interessante. Isso, assim, o que está previsto lá na medida provisória é que se o empregador interromper
para efeito de rescisão, ele precisa pagar uma indenização ao trabalhador. Eu entendo que se o empregador ele pede para o funcionário voltar antes, né, perde-se a característica de segurado desse benefício, de beneficiário desse recurso. Mas na medida provisória ele não tem um texto que fala exatamente dessa questão. O que fala nesse texto é que o empregador que tem dúvida quanto ao retorno das atividades, ele pode suspender o contrato por 30 dias, por exemplo. Não é necessário você suspender o contrato durante 60 dias, né? Não há essa obrigatoriedade de suspender o contrato de vez em 60 dias. A medida provisória permite que você suspenda o contrato em 2 vezes, por exemplo, de 30 dias. Tá? No caso de suspensão, como fica a informação de FGTS e INSS? Obrigado, Aline, pela pergunta. No caso da suspensão, Aline, o empregador ele deixa de remunerar esse funcionário. Consequentemente, ele não terá recolhimento de INSS e também FGTS. Só que na própria medida provisória, eles dizem o seguinte, que aquele trabalhador que tenha o seu contrato suspenso, ele pode contribuir nesses 2 meses de suspensão como contribuinte facultativo. Por quê? Porque para efeito de aposentadoria ele não vai perder esses 2 meses, porque quando você tem o seu contrato suspenso, o fato do empregador não pagar sua remuneração faz com que você perca esses 2 meses para efeito de aposentadoria, tá bom? Então vamos lá. Nesse período, Margarete Macedo, nesse período o trabalhador ficará sem receber FGTS? Margarete, depende. Se ele tiver o seu contrato suspenso, sim. No momento em que ele tem o seu contrato suspenso, ele não tem remuneração, e não tendo remuneração não tem FGTS. Agora, no caso do trabalhador que tem a sua jornada reduzida, ele vai ter o FGTS relativo àquele valor que o empregador pagou, relativo àqueles percentuais que eu falei agora há pouco. Ou seja, se você tem, por exemplo, um funcionário que tem uma remuneração de R$3.000 e o empregador reduziu 50% da jornada, ele vai pagar R$1.500. E é em cima desses 1.500 que vão ser calculados os valores relativos a INSS, FGTS, Imposto de Renda, tá certo? Então é dessa forma. Brianca Cardoso, Mário, ainda não entendi. Você pode colocar a pergunta, Brianca, que eu respondo para você, porque são muitas perguntas e eu acabei não lendo todas, tá bom? Bruno, Bahia. E no caso do trabalhador que está no modelo de contrato intermitente, ele recebe 600 por esse suspensão? Sim, Bruno, ele recebe R$600. Inclusive, há essa previsão na medida provisória, né? Ele vai receber R$600, tá bom? O intermitente ele tem essa diferenciação no valor do benefício. Aline Sampaio Dias, e na Cefip, como devemos proceder? Normalmente, Aline, o trabalhador que tem a sua jornada de trabalho reduzida, ele vai ter uma remuneração que vai ser compatível com aquele valor que o empregador se tornou obrigado diante daquele quadro de redução de jornada. Então, aquele valor que o empregador pagou é o que vai ser informado lá no Cefip, tá bom? Quem ganha salário mínimo, Nara, não vai ter nenhum prejuízo, né? Porque mesmo que você faça o cálculo, o valor mínimo do seguro-desemprego é exatamente R$1.045, tá bom? Pereira Pitangueira, se o empregado contribuir com o INSS, será na porcentagem de 20%? Exatamente, ele vai recolher, no momento em que você recolhe como contribuinte facultativo, né, você está se submetendo às alíquotas de contribuinte facultativo. Existe essa disposição lá na medida provisória e é possível fazer esse recolhimento sim. CCI_Service, Mário, parabéns, você está mandando bem. Obrigado, Beira, um abraço. Bianca Cardoso, Mário, ainda não entendi. Eu sou a empresa, informa que eu possa receber o benefício do governo? Exatamente, Bianca, se é que eu entendi sua pergunta, é a empresa que informa ao governo acerca dessa redução de jornada de trabalho ou suspensão. Existe um portal do empregador, onde são informados os dados relativos tanto à redução quanto à suspensão. Então, a partir do momento que você informa isso ao Ministério da Economia, ele fica responsável pelo pagamento da parcela que lhe cabe, tá bom? Alan, parabéns, Mário. Obrigado, Alan. Um forte abraço. Sandra Magalhães, parabéns, amigo. Obrigado, Sandra. Ficou muito claro. Que bom, Alan. São muitas coisas, são muitos detalhes e a gente se preocupa muito em passar o conteúdo de forma bastante
consistente para que não fique dúvida mesmo. Pereira Pitangueira, qual o valor máximo da parcela do seguro? R$ 1.813,03. R$ 1.813,03, exatamente. Então o funcionário ele pode ganhar o salário de Neymar. Estou brincando. Ele pode ganhar um salário que seja, por exemplo, o salário que representa o teto previdenciário, R$ 6.101. Para efeito de seguro-desemprego, ele consegue receber no máximo R$ 1.813,03. É por isso que quando a gente faz o comparativo do salário após o benefício e antes do benefício, a gente percebe que há uma perda salarial aí. E em alguns dos casos são perdas significativas, sobretudo nos casos de redução de 70% e 50%, tá bom? Que bom, Bianca Cardoso, que bom que você entendeu. Feliz com isso, tá? Teremos que informar as reduções no E-Social. Margarete, as reduções de jornada de trabalho, sim, porque a redução de jornada de trabalho, ela se caracteriza como uma alteração contratual, né? E sendo alteração contratual, ela é fato gerador do evento S2206, que é o evento de alteração contratual no E-Social. E com relação à suspensão também. A suspensão ela precisa ser informada no E-Social porque a suspensão é um afastamento temporário. E por ser afastamento temporário, a gente precisa informar o S2230, evento de afastamento temporário. Verdade, Carlos, o assunto é grande, mas a gente tenta correr aqui, tá acabando o tempo. Que pena, gente, que pena. Muita coisa para a gente discutir, mas eu espero que eu tenha conseguido elucidar todas as dúvidas que vocês apresentaram nessa live. Mônica, a comunicação ao trabalhador tem que ser por escrito? Sim, Mônica, sim. Agora, a medida provisória 927, ela diz que você pode comunicar ao trabalhador, só que não precisa necessariamente imprimir e mandar pessoalmente, né? Existe a previsão de você comunicar, inclusive, em e-mail eletrônico, né? Contanto que o trabalhador deu ciente, deu ok, concorde, porque é necessário que ele concorde para que os efeitos desse acordo individual sejam legitimados, tá bom? Legal, parabéns, obrigado Margarete, um forte abraço. Pereira Pitangueira, aí já tem alguém que conseguiu enviar essa informação hoje? Esse portal do Empregador Web passou por apuros hoje, mas é em função do volume de informações, né? Muita gente enviando ao mesmo tempo, né? Que legal, obrigado Peixinho, muito claro, ok, beijo gente. Mário, essa resposta está sendo gravada? Sim, Baldo, amanhã eu vou publicar o vídeo, tá? E quem não conseguiu acompanhar, vai conseguir através do YouTube, eu vou publicar amanhã, tá bom? Fica gravado assim, a M Leão, fica gravado sim. O assunto é grande. Mas é isso, gente. A live tá acabando. Eu não vou deixar o Instagram me derrubar. Não vou dar esse gosto. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, né? Muito feliz. A gente hoje conseguiu bater na segunda live 72 pessoas. E é isso aí. Eu fico muito grato. Na semana que vem eu vou preparar um novo conteúdo para vocês, né? E vou publicar também esse material em PDF, sim, Elane. Vou preparar. Na verdade, eu tenho um slide pronto com relação a esse assunto. Eu vou fazer uma publicação nas redes sociais para que todos consigam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Se eu não falei alguma coisa, eu peço desculpas, né? O tempo realmente é muito curto. O Instagram, ele dá 1 hora para a gente fazer a apresentação do conteúdo. Um beijo, meu filho. Beijo. Parabéns, Mário. Tudo muito claro. E aí a gente tenta, dentro desse tempo de 60 minutos que a gente tem, passar da melhor maneira possível, né? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E agradeço a presença de todos, né? Mais uma live, mais um dia feliz, mais um dia que a gente percebe que essa rede de conhecimento está crescendo. E é em busca disso que nós precisamos ir. É essa a nossa direção. Conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Mais uma pergunta de Djalma. O sistema já... amanhã... Acredito que sim, Djalma. A gente está finalizando os testes. Acredito que amanhã a gente libere, tá? A gente nos últimos dias tem passado por momentos de turbulência, né? Porque a publicação do layout foi na segunda-feira, né? E aí a gente teve somente 2 dias para divulgar, né? Muitos sistemas estão com o mesmo problema, mas a gente está correndo, né? A gente está correndo para liberar o quanto antes para vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos, né? Obrigado pela participação de cada um de vocês, muito grato. Né? E aqui vai os meus agradecimentos. E na semana que vem a gente vai ter mais uma live. Vai ser uma live que na segunda-feira eu vou publicar o conteúdo, mas vai ser voltado
ao coronavírus, né? O coronavírus é o assunto do momento, a Covid-19 é o assunto que está fazendo com que a gente trabalhe um pouco mais, estude um pouco mais, se dedique um pouco mais, mas é um momento também da gente fortalecer, né? Um momento da gente se unir, tá bom? Então, nesses 6 segundos, eu gostaria de dar um forte abraço a todos, um grande beijo, e semana que vem tem mais, tá bom? Abração, gente. Bye, bye.